Então, hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares. Então, sistemas lineares. Eu vou começar com a definição, né? Então, definição. Um sistema linear M por N é qualquer lista, é qualquer grupo de equações da seguinte forma. Então, tem umas certas letras aqui que eu vou escrever agora que são chamadas de incógnitas e outras letras que a gente chama de coeficientes e mais um outro grupo de letras que a gente vai chamar de termos independentes. Então, a gente começa escrevendo algo mais ou menos assim. Então, A11, x1, A12, x2, A1n, xn, igual a B1, daí A21. Esses índices eles são usados para marcar a posição do elemento, né? Esta lista de equações, né? Esse grupo de equações. Então, esse cara ele está na primeira linha e na primeira coluna, digamos assim. Esse cara está na segunda linha e na primeira coluna, x1 mais A22, x2, A2n, xn igual a B2. E você repete isso m vezes, porque este primeiro número aqui é o número de equações, né? E este outro aqui é o número de variáveis ou incógnitas. Eu ainda não disse quem são as incógnitas, né? Mas essas são essas letrinhas que a gente está chamando de x aqui. Então, AM1, x1, mais AM2, x2, mais AMN, xn igual a BM. Tudo bem? A gente costuma denotar assim, um sistema linear genérico, né? Agora eu vou dar nomes para os objetos que apareceram aqui nessas equações. Então, os números são números reais, tá bom? A e J são chamados. Eu estou escrevendo A e J aqui, mas eu não disse que I varia de 1 até M, né? E J varia de 1 até N. Esses números eles são chamados os coeficientes do sistema. Eu vou dar um nome para aquele sistema, eu vou chamar de 1, tá bom? Esse sistema aqui, toda vez que eu usar esse símbolo, saibam que eu estou me referindo a esta expressão gigantesca aqui. Aqui agora vai ser um pouquinho mais, eu vou colocar assim os termos, né? X, I, de novo, para ir variando de 1 até N agora. Acho que eu vou usar até outra letra para não confundir com este I aqui. Vou colocar XK, né? K variando de 1 até N. São chamadas as incógnitas. Incógnitas, que são os coeficientes do sistema. E por último, os números B, eu vou colocar B o quê? BI, né? Porque eles variam também de 1 até M. São chamados, esses são chamados os termos independentes, né, do sistema.
termos independentes. Agora vamos ver um exemplo de um sistema linear. Então, lembrando, não é obrigatório usar sempre essas letras, né? x1, x2 até xn, para denotar as incógnitas. Eu posso usar as letras que eu quiser, desde que eu saiba identificar quais são as incógnitas do meu sistema linear. Então, por exemplo, eu posso escrever um sistema linear neste formato, então 2x1 mais 3x2 igual a 4, 5x1 menos 4x2 igual a menos 3. Então, os coeficientes são os números 2, 3, 5 e 4. As incógnitas são x1 e x2 e os termos independentes 4 e menos 3. Mas eu posso escrever esse sistema de maneira equivalente, né, da seguinte forma. Eu posso mudar o nome das incógnitas. Então, 2a mais 3b igual a 4, 5a menos 4b igual a menos 3. Isso é o mesmo sistema linear. Eu só mudei o nome das incógnitas. Em geral, a gente costuma, para sistemas pequenos, né, de ordem baixa, a gente costuma usar x e y. Então, em geral, vocês vão ver sistemas 2x2 representados assim. 2x mais 3y igual a 4, 5x menos 4y igual a menos 3. Então, aqui são três representações diferentes. Então, representações do mesmo sistema linear. Tudo bem? A única coisa que eu fiz foi mudar o nome das incógnitas. Agora, eu quero definir o que a gente chama de solução de um sistema linear. Então, dado um sistema linear, ou deixa eu ser um pouco mais preciso aqui, dado o sistema linear 1, uma solução para esse sistema, né, para 1, será uma lista de n números. Esse n aqui, porque a solução vai ser uma lista que contém tantos elementos quantas são as incógnitas do sistema. Então, se meu sistema tem 7 incógnitas, né? 7 incógnitas, então uma solução vai ter 7 elementos. Então, o número de elementos na solução é igual ao número de elementos. É o número de incógnitas do sistema. Então, uma solução para o sistema 1 será uma lista de n números. Eu posso denotar essa lista, por exemplo, por S de solução, né? Então, S1, S2 até Sn, que quando substituídos no sistema, todas as equações são satisfeitas. Ou seja, observação, se trocarmos, o que eu quero dizer quando substituir no sistema, né? Significa se trocarmos x1 por S1, x2 por S2, em geral xn por Sn, teremos as igualdades. Eu vou colocar de maneira genérica assim, x e, estou pegando uma linha qualquer, tá? A iésima linha, e no lugar das incógnitas nessa linha, eu vou colocar esses caras aqui, esses elementos da solução, né? Então vai ficar a i 1 vezes
S1 mais a I2 vezes S2 até a IN vezes SN igual a BN. Agora sim, para todo I, variando de 1, 2 até M, que é o número de equações. Então, quando eu pego os elementos da solução, né, e coloco no lugar das incógnitas, eu obtenho todas estas igualdades aqui, tá bom? Para todas as equações do sistema. Isso é o que significa uma solução para o sistema linear. É uma lista de números que, quando substituído no lugar das incógnitas, fornece todas essas igualdades aqui, ou satisfaz, né, todas essas equações. Agora vamos ver um exemplo. Considera o seguinte sistema linear. Então, 2x menos 3y igual a, vamos ver, 1 e x mais y igual a 3. Daí eu forneço a seguinte lista de números para vocês. 2, 1. Aí eu pergunto, isso aqui é uma solução para o sistema? E aí, sim ou não? É uma solução para o sistema? Só para lembrar, a ordem com a qual os elementos aqui na solução são dados, né? Esses elementos eles são dados numa ordem específica. E a ordem é a seguinte: no lugar deste, eu vou colocar este cara no lugar de x1, eu vou colocar este cara no lugar de x2 e eu vou colocar este cara no lugar de xn. Então, os elementos da solução, eles aparecem numa ordem muito específica. Você precisa dizer qual que é o número lá na lista que é a solução, né? A solução é uma lista de números. Você precisa dizer qual que é o número que vai ser colocado em determinada variável. Então, eu poderia reescrever esse sistema do seguinte formato, né? Menos 3y mais 2x igual a 1, y mais x igual a 3. Esse é o mesmo sistema linear. Esta equação é exatamente igual a esta daqui e essa equação é exatamente igual a essa daqui. Daí eu pergunto, com esta ordem agora, isso aqui é uma solução? Com esta nova ordem que eu dei para as variáveis no sistema, se você continua substituindo do jeito que estava substituindo antes, coloca isso no lugar da primeira variável e isso no lugar da segunda variável. A primeira variável agora é y, né? A segunda variável é x. Então, se você muda a ordem das colunas, né? Então você precisa fazer o mesmo lá na solução. Precisa mudar a ordem dos elementos que você mudou no sistema. Então, quando eu troco as colunas de um sistema linear, foi o que eu fiz, né? Eu peguei aqui a segunda coluna, coloquei na primeira coluna, peguei a primeira coluna, coloquei na segunda coluna. Então, quando eu faço isso, eu tenho que realizar a mesma operação aqui na solução, senão ela vai deixar de ser uma solução. Tá bom? O que não acontece se eu tivesse trocado as linhas do sistema. Olha só, se eu tivesse escrito, ao invés de fazer isso, se eu tivesse feito x mais y igual a 3 e 2x menos 3y igual a 1, eu não precisaria fazer nada. Né? S igual a 2, 1, continua sendo solução desse sistema. Então essa já é uma coisa bem legal, né? Trocar linhas do sistema não altera a solução do sistema, mas trocar colunas altera. Então, trocar colunas não é bom, trocar linhas é algo útil, tá bom? A gente vai ver mais tarde que
Existem outras operações que a gente pode executar num sistema linear que não alteram as soluções desse sistema linear. Essas operações, né, que não alteram a solução de um sistema linear, elas vão culminar no método da eliminação de Gauss, que a gente vai aprender mais tarde. Então, por enquanto, vamos analisar esses sistemas lineares aqui apenas do ponto de vista algébrico. Então, agora, associado a todo o sistema linear, existe uma forma que a gente chama de forma matricial. Então, forma matricial de um sistema linear. Então, olhando para o sistema 1, a gente percebe algumas coisas. Que os elementos do sistema, eles não estão numerados por acaso, né? Eles estão numerados como se eles ocupassem uma determinada posição numa matriz de ordem M por N. E é exatamente o que a gente vai fazer agora, é extrair esses elementos que estão nas posições especificadas aí e colocar dentro de uma matriz. Então eu vou começar com os coeficientes. Então, olhando para o sistema 1, vemos que a gente pode construir esta matriz aqui. A gente pega todos os coeficientes e coloca na mesma posição aqui nessa matriz que eles já estavam lá no sistema original. Então, A12, A1N, aí A21, A22, A2N, até AM1, AM2 e AMN. Tudo bem? Esta matriz ela recebe um nome especial. Esta daqui é a matriz dos coeficientes do sistema linear, né? Do sistema 1. Existem outras matrizes que a gente pode construir, né? Eu posso construir esta matriz aqui também. X2 até Xn. Não por acaso, esta daqui se chama matriz das incógnitas. Do sistema linear 1. E, por último, eu posso construir uma matriz, que não por acaso eu vou chamar de B, né, e cujos elementos são esses aqui, B1, B2 até Bn. Tá bem? Eu acho que eu poderia ter feito algo um pouquinho melhor aqui, mas tudo bem, deixa assim. Não, agora não me conformo. Eu vou arrancar isso daqui e vou escrever esta matriz das incógnitas logo aqui. Vocês vão já entender por quê. E vou escrever a matriz dos coeficientes dos termos independentes, logo aqui em seguida. Deixa eu ver se eu acerto. Acertei. Agora eu vou apagar isso. E isso. Então, esta é a matriz dos coeficientes, né? Que a gente chama de A. Esta daqui a gente chama de X, é a matriz. Vou escrever aquilo de novo. Matriz das incógnitas. Do sistema linear 1. Essa daqui a gente chama de B, que é a matriz dos termos independentes. De B. Agora, por que eu coloquei nesse formato específico? Se você multiplica as matrizes A e X e iguala a matriz B, que é exatamente o que está escrito aqui, não é? A matriz A vezes a matriz X igual a matriz B. Quando você faz isso, você recupera as equações do sistema linear. Por exemplo, se você multiplicar esta linha por esta coluna, você vai obter o seguinte.
A1, 1, x1, mais A12, x2, mais até A1n, xn, igual a o termo que está lá na mesma posição, B1. E olha só, esta daqui é a primeira equação do sistema linear original. Então, esta forma, este formato aqui, é chamado a forma matricial do sistema 1, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos. Considere esse sistema linear aqui, 2x1 mais x2 igual a 0, x1 menos 4x2 igual a menos 3. Então, eu posso construir a matriz dos coeficientes. Deixa eu já fazer assim. Então, esta vai ser a matriz dos coeficientes, que eu vou chamar de A. Vai ser uma matriz 2 por 2, porque o meu sistema tem duas equações e duas incógnitas. Deixa eu fugir desse padrão, então, senão vocês vão achar que todo sistema linear é desse tipo. Tá. Agora é um sistema 2 por 3, né? Duas equações e três incógnitas. Agora sim, vamos construir a matriz dos coeficientes. Essa vai ser uma matriz 2 por 3. Então, essa eu vou chamar de A. Então, vai ser 2, 1, 1, 1, menos 4 e 2. Vou extrair a matriz das incógnitas, né? Então, vai ser x1, x2, x3, igual a matriz dos termos independentes, né? 4, 0. Então, isso aqui é x, isso aqui é b. E daí a gente pode sair de um sistema que está escrito nesta forma, né, para um sistema escrito na forma AX igual a B. Então, essa aqui é a forma matricial do sistema, esta forma aqui, tudo bem? E se você multiplica a primeira linha por esta coluna, você recupera esta equação. Se você multiplica esta outra linha por esta coluna, né, você recupera aí esta equação quando você percebe que tem esta igualdade e mais esses dois termos lá do outro lado. E daí, quando o sistema está na forma matricial, a gente verifica, né, se um vetor ou se uma lista de números é uma solução, apenas fazendo o seguinte. Então, se S, que é igual a S1, S2 até Sn, é uma solução para o sistema 1, e AX igual a B é a forma matricial do mesmo sistema 1, então, quando você multiplica a matriz A pelo vetor S, né, só que você vai fazer S ficar na forma de matriz coluna, né? Você faz isso aqui com o vetor S, com a lista de números S. Quando você multiplica A por S, o que você vai obter é exatamente a matriz B, né? Então, isso aqui é S. E a gente pode, inclusive, fazer essa verificação para o exemplo, para este exemplozinho aqui. Então, deixa eu copiar esse sistema. E vamos aplicar o que a gente acabou de definir aqui. Então, exemplo. A gente sabe que S é uma solução para esse sistema, então eu já vou colocar em forma de matriz, né? 2, 1. Vou pegar a forma matricial desse sistema. Então, vai ser 2 menos 3, 1 e 1, vezes xy igual a 1, 3. Agora vamos pegar aqui a matriz dos coeficientes, né? A. E vamos multiplicar A vezes S.
Se S for de fato uma solução, o que eu tenho que obter é esta matriz B aqui. Não é? Então vamos ver. Então 2, menos 3, 1 e 1. 2, 1. Aí multiplico esta linha por esta coluna, termo a termo. Então vai ficar 4 menos 3, 1. Agora eu multiplico esta linha por esta coluna, termo a termo, e eu vou obter 3. E olha só, exatamente a matriz B. Tá bom? Isso porque este cara aqui é uma solução para o sistema linear. Então, se não fosse, você provavelmente iria obter uma matriz diferente de B. Tá, agora acho que já podemos falar de coisas um pouquinho mais complicadas. Então, agora vamos falar sobre o método de eliminação de Gauss. Ou método da eliminação de Gauss. Também é conhecido simplesmente como escalonamento. Tá bom? Que esse método ele vai transformar a matriz num formato de escada, daí escalonamento por isso. Então, agora eu preciso definir mais algumas coisas, tá bom? Que é pra gente poder chegar lá neste método. Porque ele usa algumas operações que a gente chama de operações elementares para transformar um sistema linear em outro equivalente. Daí a gente precisa definir o que são todas essas coisas. Então a primeira coisa que eu vou definir vai ser a matriz estendida de um sistema linear. Então definição 1. A matriz estendida de um sistema linear. Eu vou ser mais específico, do sistema linear 1, porque todo sistema linear para a gente vai ter aquele formato, né? Então, a matriz estendida do sistema linear 1 é a matriz. A gente vai denotar pela letra E, de estendida. Aí A, essa aqui vai ser a matriz dos coeficientes. E eu vou colocar uma linha vertical invisível aqui. Essa linha lá de verdade não existe. E aqui eu vou colocar a matriz B. Então, o que foi que eu fiz? As primeiras colunas da matriz E, né, são as colunas da matriz dos coeficientes do sistema. E a última coluna da matriz E é a matriz dos termos independentes. Então, observação, né, como construir a matriz E. As primeiras N colunas de E são as colunas da matriz dos coeficientes do sistema. E a última coluna de E, né, da matriz estendida, é a matriz B, que é a matriz dos termos independentes. Então, vamos ver um exemplo. Mais uma vez, essa linha aqui, ela não existe, tá bom? Deixa eu escrever assim, essa linha não existe. Ela está aí só por questões didáticas, para você visualizar que existe uma separação aí entre colunas. Então, considera esse sistema linear aqui, 2x mais y igual a 4, 5x mais 1 mais z, né, igual a 6. Então, eu tenho duas equações e... Opa, faltou aqui, é um y. Duas equações e 3 incógnitas. Então,
eu vou primeiro construir a matriz, perdão, a forma matricial desse sistema, né? As incógnitas são x, y e z. Os coeficientes são 2, 1, 0, 5, 1, 1, igual a 4 e 6. Então, a matriz estendida desse sistema linear aí é 2, 5, 1, 1, 0, 1 e 4, 6. Tá bom? Então, isso aqui é matriz estendida do sistema linear, desse sistema linear específico aqui. Eu comecei com essa definição porque a gente vai usar bastante essa matriz toda vez que a gente for executar o método de eliminação de Gauss, né, escalonamento. O escalonamento é sempre executado em cima desta matriz estendida de um sistema linear. Agora, outra coisa que eu preciso definir são matrizes triangulares. Então, definição: seja A uma matriz N por N. Tá bom? Uma matriz quadrada com N colunas e N incógnitas. Dizemos que A é um triangular superior se o que eu quero escrever aqui é se todos os termos abaixo da diagonal, se todos os termos abaixo da diagonal, são nulos. Então, por exemplo, esta matriz 2 por 2 aqui, 2, 1, 0, 0. Então, esta daqui é a diagonal da matriz. Quando você olha para os elementos que estão abaixo dessa diagonal, eles são todos nulos. Então, essa matriz é triangular superior. Esta outra matriz aqui, 2, 0, 1, 4, 5, 2 ou 7, tanto faz. Aí 0, 0, 0. Aí você olha para a diagonal da matriz, né? A diagonal da matriz é esta daqui, e você olha para os elementos que estão abaixo da diagonal, você percebe, são todos nulos, então ela também é triangular superior. E tem outro, deixa eu colocar uma observação aqui, então A é triangular superior, se A e J é igual a 0, toda vez, como é que eu identifico um número que está abaixo da diagonal só olhando para o índice dele? Ó, esse elemento aqui, o número da linha é maior que o número da coluna. Esse elemento, o número da linha é maior que o número da coluna, e para esse elemento também. Então, um elemento está abaixo da diagonal quando o número da linha em que ele está é maior que o número da coluna em que ele está. Então, todos os caras A e J em que I é maior do que J, ou seja, em que o número da linha é maior que o número da coluna, esses elementos têm que ser todos iguais a 0, tá bom? Para todo IJ. Não, acho melhor escrever só assim. É triangular se esses elementos, né, são 0 sempre que I for maior que J. Agora sim, o conceito análogo a triangular superior é triangular inferior. Se, né, todos os elementos, todos os termos acima da diagonal são nulos. E daí, agora os exemplos vão mudar um pouquinho de aparência, né? Então, 2, 0, 1, 7. Então, esta daqui é a diagonal da matriz. Se você olha para os elementos que estão acima da diagonal, são todos nulos. Então, outro exemplo,
2, 0, 0, 1, 4, 0, 5, 6, sei lá, 0 também. Então, esta daqui é a diagonal. E você olha para os termos que estão acima da diagonal, são todos nulos. Então, aqui eu vou colocar a mesma observação, perdão, uma observação análoga à observação anterior. Então, A é triangular inferior. Se, né, olha só, olha para esse elemento aqui. O número da coluna dele é maior que o número da linha, o número da coluna é maior que o número da linha, o número da coluna é maior que o número da linha. Então, para que uma matriz seja triangular superior, todos os elementos em que o número da coluna é maior que o número da linha tem que ser 0. Então agora é J que tem que ser maior do que I. Tá bom? Então é assim que você identifica uma matriz triangular superior, perdão, inferior, e é assim que você identifica uma matriz triangular superior. E daí, o que a gente vai fazer agora é tentar dizer o que é que esse método da eliminação de Gauss faz, né? Mas antes disso, talvez já consiga colocar o objetivo aqui. O objetivo do método, né? É transformar a matriz dos coeficientes de um sistema linear em uma matriz triangular superior. Uma matriz ou inferior, tanto faz. Depende de como você queira executar o método, né? Transformar a matriz dos coeficientes de um sistema linear em uma matriz triangular superior. E de que forma ele vai fazer isso? Usando o que a gente chama de operações elementares em linha, que é o que a gente vai definir daqui a pouquinho. Uma das operações elementares em linha é simplesmente trocar as linhas de um sistema linear. E a gente já viu antes, né, que trocar duas ou mais linhas de um sistema linear não altera a solução. Então isso é algo que esse método vai executar sempre que for necessário. Então agora vamos falar sobre... Eu preciso de mais uma definição antes de prosseguir, né, e falar sobre essas operações elementares. Essa definição é a definição de sistemas lineares equivalentes. Então, definição. Dois sistemas lineares eu vou escrever assim: AX igual a B, né, e CX igual a D. São dois sistemas lineares. Aqui é a matriz de coeficientes de um, matriz de termos independentes do outro, matriz de coeficientes de um, matriz de termos independentes do outro. Então, dois sistemas lineares são equivalentes se, daí, eles possuem a mesma ordem, né? Então, mesmo número de linhas e mesmo número de incógnitas, mesma ordem. E dois, um deles foi obtido a partir do outro através da aplicação de um número finito
de operações elementares. Elementares em linhas. É isso. Tá, então exemplo. Considera esse sistema aqui. 2x mais 1 igual a 3, 4x menos 8y mais 1y, né? Mais y, igual a menos 2. Tá bom? Agora, considere esse outro sistema linear aqui. 4x menos 8y igual a menos 2. 2x mais y igual a 3. Olha só. Aqui eu tenho um sistema linear, outro sistema linear. Eles têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de incógnitas. Então, o item 1, né? O item 1 aqui dessa definição, ele é satisfeito. Os sistemas possuem a mesma ordem. Agora, este daqui foi obtido a partir desse, através de um número finito de operações elementares em linhas. E trocar as linhas do sistema, né, é considerado uma operação elementar em linha. Uma operação elementar em linha é uma operação que você executa no sistema linear, né, que não altera a solução desse sistema. Na verdade, só tem 3 dessas. Daqui a pouquinho eu vou definir as outras duas. Uma delas a gente já conhece, que é trocar as linhas do sistema. Como esse sistema foi obtido a partir desse, através de um número finito, né, de aplicações de operações elementares nas linhas deste aqui, então esses dois sistemas são equivalentes. E daí tem um resultadozinho que diz o seguinte: sistemas equivalentes possuem a mesma solução. Então é por isso que operações elementares em linha são úteis, porque a gente vai pegar um sistema que está numa forma bem complicada, vai começar a executar operações em linhas nesse sistema e vai transformar ele num sistema que a gente consegue resolver mais facilmente. Aí eu vou começar a definir quais são as operações elementares em linha agora, daí a gente vai começar a ver alguns exemplos e ver que realmente executar essas operações nas linhas de um sistema linear, né, facilitam bastante a nossa vida. Então, quem são essas operações elementares em linhas, né? Operações elementares em linhas. São 3. Então, dado um sistema linear, eu vou me restringir aqui só a sistemas N por N, porque sob certas condições eu consigo garantir que sistemas desse tipo possuem uma solução única. Então o método de eliminação de Gauss ele pode ser executado em qualquer sistema linear. Porém, né, quando o sistema linear é quadrado, né, o número de linhas é igual ao número de incógnitas, e o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero, daí eu consigo garantir que o sistema possui uma única solução e a execução desse método, né, da eliminação de Gauss vai produzir para a gente esta única solução. Então eu vou me restringir por enquanto apenas a sistemas N por N, mas não precisa, tá bom? Só por simplicidade mesmo. Então, dado um sistema linear N por N, as seguintes operações não alteram a solução do sistema. É claro que a primeira vai ser trocar linhas. Isso a gente denota assim. A gente pega uma linha LI, né, a iésima linha do sistema, coloca na posição LJ
E a linha LJ a gente coloca na posição LI, então a gente denota isso dessa forma. Esta linha foi parar nesta posição e esta linha foi parar nesta posição. A segunda operação elementar, acho que eu já posso até colocar um exemplo aqui, não é? Então, considere o seguinte sistema linear. X mais y mais z igual a 7. 2x menos y mais z igual a menos 1. X mais 2y menos 3z igual a 4. A gente pode realizar operações diretamente no sistema linear. Então, quando a gente vai realizar uma operação elementar em linha, a gente coloca o sistema linear, coloca a operação que a gente está realizando e aqui a gente coloca o resultado. Então, notem que aqui eu estou trocando as linhas L1 e L3 de lugar. Então, a linha L3 vai parar no lugar da linha L1. Então, x mais 2y menos 3z igual a 4. A linha L2 não está sofrendo nenhum tipo de operação, né? Nenhum tipo de alteração, então ela permanece como está e na posição em que ela está. E a linha 1 foi parar lá na terceira posição. Essa daqui é óbvio que não altera a solução do sistema, porque eu só troquei algumas equações de lugar, né? Então é óbvio que fazer isso aqui não altera a solução do sistema. Tá bem? Não fiz nenhuma alteração real nas equações, né? Só troquei elas de posição. Um outro jeito de executar operações em linha é fazer o seguinte: eu transformo o sistema em sua forma matricial, tá bom? E executo as operações na matriz. Então, eu vou escrever aqui a matriz estendida do sistema linear, né? 1, 2, 1, 1, menos 1, 2, 1, 1, menos 3, 7, menos 1 e 4. Lembrando que se for dado para você a matriz estendida, você consegue muito facilmente recuperar o sistema linear, né? Basta colocar todo mundo na posição correta, você chama as incógnitas do que você quiser e você recupera o sistema linear. Então isso aqui é um caminho que pode ser revertido, né? Pegar o sistema, escrever a matriz estendida, depois pegar a matriz estendida, escrever o sistema, é um caminho que tem volta. E daí, ao invés de aplicar a operação em linha neste nível, eu vou aplicar na matriz. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu escrevo a matriz estendida do sistema, coloco aqui a operação que eu estou realizando e aqui eu coloco o resultado. Bom, a linha 3 foi parar na linha 1 e a linha 1 foi parar na linha 3. Então, aqui eu tenho que escrever 1, 2, menos 3 e 4. Aqui eu tenho que escrever 1, 1, 1 e 7. A linha 2 não sofreu nenhum tipo de alteração, então ela permanece como está e na posição em que ela está. Tá bem? Então, aqui é a matriz original, que corresponde a este sistema, e aqui é a matriz alterada, que corresponde a esse sistema aqui. Então, olha só, esta daqui é a matriz estendida desse sistema agora, né? Porque se você faz esse caminho, aí você volta e você recupera aquele sistema lá. Então, você pode fazer essas operações em linha de duas maneiras. Esta daqui é a maneira preferida, então prefira fazer assim. Porque daí você não precisa ficar escrevendo as incógnitas a cada operação em linha, né? Você está só escrevendo os números que estão lá no sistema, nas posições especificadas. Eu acho que assim é bem mais difícil, então não façam assim, façam assim, a nível de matriz, tá bom? Até porque quando a gente for implementar isso na máquina, né? Quando a gente for implementar isso em C, a gente vai fazer nesse nível aqui. A gente vai usar arrays duplos, digamos assim, para representar essas matrizes, e as operações em linha vão ser executadas, né, nas linhas desses arrays. A segunda operação é muito simples também. É multiplicar uma linha por um número diferente de zero. Acho que é melhor escrever isso.
diferente de zero. E isso a gente denota assim. Eu pego uma linha qualquer, LI, multiplico por um número diferente de zero, o resultado eu coloco no lugar da linha original. Tá bom? E vamos aos exemplos. Eu vou dar um exemplo um pouquinho menor agora, um 2x2, só para não escrever tanto, tá? Não vamos ser preguiçosos agora, deixa... Não consegui. Eu nunca acerto copiar isso aqui. Vamos ver se foi. Aí está. Quase, né? Acho que eu posso fazer o seguinte, dá para apagar aqui algumas coisinhas. Copio de novo. Agora eu consigo copiar direitinho. E coloco aqui. Aí está. Então, considere esse sistema aí. Então, eu vou escolher uma linha qualquer aqui. Eu vou escolher a linha 2, porque a gente não trabalhou com ela ainda, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a linha 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a linha 2 pelo número 7, tá bom? E daí, isso aqui vai ser uma nova linha, né? Vai ser uma nova lista de números. E eu vou pegar esta nova lista de números e vou colocar no lugar da linha original. E daí a gente vai obter o seguinte. Nenhuma operação está sendo executada na primeira linha, então nada muda aqui. Nenhuma operação está sendo executada na terceira linha, então nada muda aqui. Porém, a segunda linha, que era esta, agora vai ser igual a ela mesma, só que multiplicado pelo número 7. Então vai ser agora 14x menos 7y mais 7z igual a menos 7. Tá bom? Então eu peguei a segunda linha, multipliquei por 7 e o que sobrou, né, o que deu, o resultado, eu coloquei na linha 2. E foi por isso que apareceu aquela nova linha ali. Se vocês observarem, a solução do sistema não mudou, porque esta linha aqui, eu posso pegar ela e dividir por 7 dos dois lados, e daí eu obtenho a linha original. Bom, mas se uma linha difere da outra apenas por uma multiplicação por um número não nulo, né, então a solução do sistema todo não mudou, porque a linha ainda está ali. Ela só está escrita de um jeito diferente. Mas, essencialmente, esta linha e esta linha são as mesmas, exceto por uma multiplicação por escalar. Então, é claro também que multiplicar uma linha de um sistema por uma constante não nula, né, não altera a solução do sistema. E, mais uma vez, vamos fazer isso a nível de matriz, que é o jeito preferido de fazer isso. Então, 7... 2 menos 1, 1 menos 1, 2 menos 3 e 4. Vou colocar aqui a operação, 7L2, L2, né? Estou pegando esta linha e colocando no lugar desta. Nenhuma operação foi realizada na primeira linha, então ela não muda. Nenhuma operação foi realizada na terceira linha, então ela não muda. A única coisa que vai mudar é esta linha, que agora vai ser 14 menos 7, 7, né, e menos 7. E se vocês notarem, esta matriz aqui é a matriz estendida desse sistema linear aqui. Então, mais uma vez, prefiram fazer assim, a nível de matrizes. A terceira operação é um pouquinho mais complicada. É um pouquinho mais complicada. Porque agora você vai combinar duas linhas, né, do sistema. Então, como eu escrevo isso? Fazer uma combinação linear
Uma combinação linear é você multiplica várias linhas por números e depois soma tudo, tá bom? Estou fazendo uma combinação linear das linhas. Aí eu vou escolher duas linhas quaisquer aqui, LI e LJ, né? São duas linhas quaisquer no sistema, duas linhas distintas. E colocar o resultado na linha I, na iésima linha, ou na jésima linha, não altera a solução do sistema. Aí como que a gente denota... Perdão. Como que a gente denota isso? Bom, uma combinação linear significa fazer o seguinte. Eu pego a primeira linha, multiplico por uma constante. Pego a segunda linha, LJ, multiplico por uma outra constante. Somo, né, termo a termo. Porque uma linha de uma matriz nada mais é do que uma lista de números. Então, multiplicar alfa por essa lista de números significa multiplicar todo mundo na lista por aquele número. Mesma coisa para cá, multiplica todo mundo na linha LJ, né, naquela lista de números você multiplica por beta. E depois soma as duas listas de números termo a termo. E daí, isso aqui vai ser uma nova lista de números, né? Vai ser uma nova linha. E onde é que você vai colocar o resultado? Você pode colocar o resultado tanto na linha I, que é na iésima linha, ou na linha J. Então eu vou colocar I aqui só por... Aí entre parênteses eu vou fazer assim, alfa vezes LI mais beta vezes LJ vai cair lá na posição J. Então se você executa qualquer uma dessas operações aqui, isso não altera a solução do sistema. O que você não pode fazer é, você pega duas linhas, faz uma combinação linear delas e daí você resolve colocar lá na posição K. Aí você estragou o sistema linear. Você obteve agora um sistema linear que não tem a mesma solução do sistema linear original. Então vamos ver um exemplo, né? Então, exemplo. Vou considerar um sistema bem curtinho aqui para não ter que fazer muita conta. Então, 2x, deixa eu voltar e olhar para aquele sistema linear que a gente já usou antes, aquele 2 por 2, né? Lá bem atrás, onde está? Esse aqui, então, se eu conseguisse só copiar isso seria ótimo, não deu certo. 1, 3. Metade do sistema ficou lá. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Então aqui é 2x menos 3 e 1 e 3, tá. Acho que agora vai. 2x menos 3 menos 3y igual a 1, 3. Certo. Eu poderia realizar isso aqui a nível de sistema linear, mas eu vou realizar a nível de matriz, tá bom? Então, eu vou escrever aqui a matriz estendida do sistema, 2, 1, menos 3, 1 e 1 e 3. E como só tem duas linhas, né, eu só posso fazer a combinação linear dessas duas linhas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a linha 2, né, por exemplo, eu vou multiplicar por menos 4, eu vou pegar a linha 1, vou multiplicar por 2 e vou somar o resultado. Daí, isso aqui vai ser uma nova linha, e onde é que eu posso colocar essa nova linha? Ou você pode colocar nesta posição, linha 2, ou nesta posição, linha 1. Se você colocar em qualquer outra posição, até porque nem tem, né? Então, você vai alterar a solução do sistema. O resultado eu vou colocar na linha 2, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é um pouco complicado. Vamos fazer isso aqui primeiro.
quando eu faço menos 4L2, eu obtenho isso aqui, ó. Menos 8, né? Menos 3, não. Eu vou multiplicar a linha 2 por menos 4. Estou olhando para a linha errada. Esta linha eu vou multiplicar por menos 4. Ela vai virar isso aqui. Menos 4, menos 12. Agora eu vou olhar para a linha 1, vou multiplicar por 2. Daí ela vai virar isso aqui. 4, menos 6 e 2. Agora eu tenho que somar essas duas linhas, né? Eu tenho que somar esta linha e eu vou fazer isso termo a termo. Então vai ser 0, menos 10 e menos 10. Agora sim, esta linha aqui é que é esta linha. E eu vou pegar ela e colocar no lugar da linha 2. Como a linha 1 não está sendo alterada, né? A única linha que vai ser alterada é esta. É a única linha que vai ser substituída. Então a linha 1 permanece inalterada. Só a linha 2 é que vira 0, menos 10 e menos 10. Agora, esta matriz, né, é a matriz estendida desse sistema linear aqui. Então a gente veio daqui para cá, né? Executou esta operação nas linhas da matriz, obteve... Eu faço isso aqui, mas quem não quiser fazer não tem problema, é só para eu não me perder nas contas, né? E daí, depois de executar esta operação, nas linhas desta matriz estendida desse sistema linear, a gente obteve esta matriz aqui. Esta matriz é a matriz estendida de um sistema linear também. Então, eu vou fazer o caminho oposto e transformar esta matriz estendida num sistema linear. Daí, o sistema linear é 2x menos 3y igual a 1. E agora, essa equação aqui é 0x, né? Então o x não vai aparecer, menos 10y igual a menos 10. Quando a gente olha para este sistema aqui, né? Na hora que a gente olha para a segunda equação, que é menos 10y igual a menos 10, a gente já consegue imediatamente descobrir o valor de y, que é 1. Bom, mas se a gente sabe o valor de y, aí daí a gente olha para outra equação e substitui, né? Eu sei também que 2x menos 3y é igual a 1. Essa daqui é a primeira equação do sistema. Mas y é igual a 1. Daí você faz o seguinte. Você conclui que 2x é igual a 4, né? Porque quando eu coloco y igual a 1 aqui, fica menos 3. Daí eu passo lá para o outro lado, fica positivo. 3 mais 1, 4. E olha só, x igual a 2. Então, esta é a vantagem desta operação em linha. E a gente já havia visto antes, né, que x igual a 2 e y igual a 1 é a solução do sistema original, né? Lembra? S igual a 2, 1, né? x igual a 2, y igual a 1 era a solução do sistema. Só que assim, quando o sistema está neste formato, fica mais fácil encontrar a solução do sistema. Então, é para isso que a gente vai aplicar estas operações elementares em linhas. Para obter um sistema linear equivalente, né? Este sistema linear aqui é equivalente a esse, porque este foi obtido a partir desse, depois de executar um número finito de operações elementares em linhas. E aquele teorema diz para a gente que sistemas lineares equivalentes têm a mesma solução. Então, a solução desse sistema é igualzinha à solução desse sistema aqui. É claro que isso não parece algo tão impressionante quando a gente aplica para sistemas lineares 2x2. Mas imagina que fosse um sistema linear 5x5. É muito mais fácil resolver um sistema que está neste formato do que neste formato. Então, eu vou tentar dar uma motivação geométrica agora para esse método, né? Para essa terceira operação. Então, motivação geométrica. Para 3i, né, que é essa terceira operação em linha. Então, eu vou considerar um outro sistema linear aqui. Então, esse x mais y igual a 1 e x
menos y igual a, vamos ver, 2. Né? Vamos desenhar as retas que correspondem a essas duas equações aí. Então, primeiro, a reta que corresponde a esta equação, x mais y igual a 1, então vai ser... Quando y é 0, x é 1, quando x é 0, y é 1 também. Então, a reta que corresponde à primeira equação do sistema é esta daqui. Né? Isso aqui é a reta, aqui é 1, tá? Aqui é 1 também. Essa daqui é a reta x mais y igual a 1. A outra reta eu vou desenhar numa cor diferente, né? Só para x menos y igual a 2. Então, quando y é 0, x igual a 2. Eu acho que eu vou escolher uma reta diferente, só para... Não, deixa 2. E quando x igual a 0, quando y igual a 0, x igual a 2. Quando x igual a 0, y é igual a menos 2. Então, y menos 2, aqui é 1, menos 2. Então, menos 2 e aqui 2. Então, a outra reta é esta daqui. Tá bom? E, como vocês devem lembrar da álgebra linear, a solução para esse sistema corresponde ao ponto de interseção dessas duas retas aqui. Então, as coordenadas desse ponto aqui, né, correspondem aí à solução daquele sistema linear. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma operação elementar em linhas, né, nas linhas desse sistema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira linha, vou multiplicar por menos 1, a segunda linha eu vou multiplicar só por 1, né? Ou é o mesmo que não fazer nada, então vou colocar só L2. O resultado eu vou colocar na linha 2, tá bom? Então, de fato, apenas uma das equações do sistema é que vão estar sendo alteradas. Então, a primeira não é alterada, porque a única que está sendo mudada aqui, né, é a segunda linha. Então, x mais y igual a 1. Agora, a segunda ela vai virar o seguinte. Então, eu estou multiplicando esta por menos 1, somando com esta. Então, o x vai desaparecer, não é? Então, vai ficar... Aqui seria 0x agora. Menos 2y igual a... Estou multiplicando aqui por menos 1 e somando com a outra, então vai ficar 1. Igual a 1. Tá bom? E agora, a segunda equação... A primeira equação não foi alterada, mas a segunda equação foi. Vamos desenhar a reta dessa segunda equação. A reta da segunda equação... esta daqui. Ela é uma reta constante, né? Y igual a menos meio. Então, é esta reta aqui. Esta reta. Então, se vocês notarem, quando eu executei esta operação em linha, nas linhas do sistema, e alterei aquela equação, o que aconteceu foi, a equação anterior era essa. Então, executar a operação em linha só rotacionou a reta em torno do ponto que era a solução. A reta vai continuar passando pelo mesmo ponto, só que ela foi rotacionada, tá bom? Então, executar esta operação elementar em linhas, né, num sistema 2x2, só vai rotacionar um dos pontos, uma das retas, perdão, em torno da solução. Se fosse um sistema 3x3, então você teria 3 planos se intersectando num único ponto, né, que é a solução do sistema linear. E daí, executar essa operação nas linhas de um sistema 3x3 corresponde a rotacionar um desses planos em torno da solução. Então você vai obter um plano diferente, mas ele continua passando pelo ponto que é a solução do sistema. Foi o que aconteceu aqui. Você obteve uma outra reta, só que ela continua passando pelo ponto que é a solução do sistema. Então, y igual a menos meio é solução. Quando você sabe que y igual a menos meio é solução, você substitui, né, na primeira equação o valor de y que você acabou de obter aqui. E daí você obtém aqui que x é igual a 3 sobre 2. E é exatamente o valor que a gente tem aqui, né? 3 sobre 2 e menos 1, que é a solução do sistema. Então,
Então, quando o sistema está neste formato, é mais fácil encontrar a solução. É por isso que a gente sempre quer fazer com que o sistema fique nesse formato, né? A gente quer desaparecer com algumas das variáveis do sistema. É o que aconteceu aqui, eu desapareci com o x. Se fosse um sistema 3x3, eu ia desaparecer com algumas variáveis a mais no sistema, que é para facilitar a minha vida na hora de encontrar a solução do sistema. Tá bom? Então essa daí é a motivação geométrica, né, para aquela terceira operação elementar em linhas. A única alteração que esta operação executa, né, no sistema linear é, se você olha, né, para a interpretação geométrica das equações do sistema, que... será que eu consigo desenhar 3 planos aqui? Então, aí mais um aqui. Estes se intersectam numa reta. E daí eu poderia colocar mais um aqui. Né? Aí os 3 se intersectam num ponto. Então, cada um desses 3 planos tem a sua equação. Isso corresponderia a um sistema 3x3, tá bom? E executar uma operação do tipo alfa LI mais beta LJ, aí eu troco ou a linha LI ou LJ, eu escolhi a LJ. Então, o plano LJ, né, o plano que corresponde à linha LJ, ele provavelmente seria rotacionado no espaço, ele ocuparia uma outra posição, mas ele continuaria passando por este pontinho aqui, que é a solução do sistema. Isso pode ser generalizado para uma dimensão arbitrária, né? Se você tem um sistema n por n, então você tem hiperplanos agora lá dentro do Rn, e o que acontece é exatamente a mesma coisa. Esses hiperplanos eles vão ser rotacionados em torno da solução do sistema, quando você executa uma operação desse tipo aqui. Fazer combinação linear de 2 linhas e substituir uma das linhas originais pelo resultado. Tudo bem? Então, é isso aí.